Glória a Deus. Sempre falo de quarta. Se quiser ouvir uma voz do Senhor falando através do pregador, ore por ele, com força. Então estenda a tua mão para cá. A gente vai interceder. Pai querido, continua usando a tua serva com o mesmo poder que o Senhor tem derramado sobre ela desde o dia que a chamou, Pai. Cobre com o teu sangue, enche do teu espírito. Tira o cansaço, tira o peso, tira a preocupação. Tira, Senhor, que ela seja boca tua neste lugar, nesta manhã. O Senhor já tem entregue a palavra. O Senhor já tem entregue, Senhor, direção, mas ela é tua, e se o Senhor quiser mudar tudo, o Senhor também pode, porque é tua serva, mas que a tua palavra vive e eficaz, saia nesta manhã como espada da boca da tua filha, transformando, mudando, restaurando e glorificando o teu nome. Faz a obra de espanto e milagres que só o Senhor pode fazer. Consagramos mais esse momento do culto a ti. Opera, Pai, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Bom demais estar aqui na casa do papai, mais uma vez falando sobre a palavra de Deus. Temos experimentado já um novo tempo e é tão interessante que a nossa busca por Ele cada vez mais vai se intensificando, o nosso coração vai querendo cada vez mais e mais, e o nosso coração se alegra de ver quantas coisas, quantos testemunhos Deus já tem feito no nosso meio, e é por isso que agora, no dia 1º, nós vamos ter um culto todo especial em função disso. Mas enquanto eu estava meditando nessa campanha que nós estamos fazendo, nessa busca do Espírito Santo que eu e você temos que anelar, temos que querer, temos que buscar. Enquanto eu estava meditando, é muito interessante a maneira como Deus fala comigo. E aí a passagem veio na cabeça, na verdade vieram duas, eu falei, pai, mas... E a passagem está no livro de Levítico. E antes da gente começar a ver a passagem, eu quero falar um pouco sobre esse livro. O livro de Levítico é o terceiro livro que está escrito na Bíblia, é o terceiro livro que você vai ler na Bíblia, e ele tem como alvo principal os levitas, os membros da tribo de Levi. É isso exatamente para que ele foi escrito. E esses homens, eles tinham sido separados por Deus para servir a Deus, para cuidar das coisas santas, das coisas sagradas. Eles receberam uma prescrição minuciosa, mas assim, detalhadamente, de como eles deveriam agir, fazer, se vestir. Era tão interessante que quando você começa a ler, nós hoje, às vezes a gente fala, nossa, para que tanto detalhe, né? Mas esses cultos que eles fariam, além de ser uma expressão da fé daquelas pessoas num Deus único, eles também deveriam seguir aquelas orientações, porque era daquela maneira, com aquelas instruções, que Deus queria ser adorado. E aí começa uma história linda, porque... Se você e eu, vamos trazer isso para os nossos dias, nós mulheres que temos a nossa casa para cuidar, e às vezes temos alguém para nos ajudar, a gente chega e fala, olha, eu queria que você fizesse isso, isso e isso. E você sai, quando você volta, se a coisa não está como você planejou, programou, aquilo te deixa muito impaciente. A mesma coisa acontece com vocês, homens. Vocês nos seus trabalhos, no seu negócio, você chega, você fala, olha, vai ser assim, 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 vai ser dessa maneira, ou até com os nossos filhos. A gente chega para o filho e educa, ensina antes de corrigir. Você já não sai corrigindo logo de cara. Mas primeiro você ensina, você educa, você vai falando. Quando ele faz a coisa errada, raramente eles fazem, são crianças, são todos obedientes, você chega para corrigir. Não é assim que nós fazemos? Então, neste livro, Deus deu detalhadamente as vestes, os ornamentos, a postura que eles deveriam ter e tomar diante, não só do povo de Deus, mas diante de todos aqueles povos que cercavam aqueles homens. Eles também receberam orientação como deveria ser feita a oferta, os sacrifícios,
Tudo estava determinado por Deus. Então, nós temos que nos lembrar que essa nação, ela era diferente das outras. Ela não era uma nação iguais às outras que estavam do lado. Ela tinha sido escolhida por Deus para fazer a diferença, separado por Deus. E este Deus, esse Deus santo, que agora eles serviam, também iria santificar esta nação. E aí nós começamos lendo na Bíblia, no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Queridos, repita comigo. Santo eu serei, porque o Senhor meu Deus é santo. Agora muda um pouquinho. Santo eu sou, porque o Senhor meu Deus é santo. Peso, não é? Você sai de lá, traz para a tua realidade, peso. Nação separada, nação escolhida para inteiro serviço de Deus, queria representar a Deus diante de todos os outros povos. Era assim que era. De um lado, aqueles homens, eles se dedicavam ao louvor, à adoração, ao serviço a este Deus único, tudo isso fazia parte do pacote, mas do outro lado, nós também temos Deus ensinando para servi-lo e também transformando naquilo que ele, Deus, não achava que estava certo. Era dessa maneira que ele ia falar, transformando aqueles homens para que eles se tornassem santos. Isso você encontra nesse livro. Isso não quer dizer, queridos, que eles não iriam se pecar mais. Não quer dizer isso. Mas que se eles pecassem, haveria uma série de rituais, haveria uma série de maneiras que eles tinham que praticar, que era simplesmente pré-figurativo. Prefigurando o que traria novamente aquelas pessoas que, apesar de terem pecado, traria novamente ao convívio com este Deus Santo. É assim que era lido esse livro. Então nós temos rituais de consagração, nós temos vestes especiais, nós temos sacrifícios de animais, onde Deus mostrava os animais que eram puros, que ele iria receber, onde ele mostrava os animais que não eram puros, onde ele mostrava a diferença entre aquilo que era santo, aquilo que era profano, a pureza e a impureza, tudo sendo ensinado pelo próprio Deus. Então guarda aquela imagem de você na tua casa, você no teu trabalho, você pedindo, querendo as coisas, então guarda isso. Levíticos 19, versículo 2, novamente, tudo isso foi escrito para eles chegarem no santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Sabe, nesse livro você vai ver normas que Deus estava dando para Israel, normas que Deus estava dando para os sacerdotes, normas que Deus estava dando claro, o povo, não resta dúvida, mas não era um livro que, apesar de ter sido escrito para a tribo de Levi, só dizia respeito a eles. Então havia ali princípios que deviam ser dados. E é interessante que conforme você vai lendo, você vai vendo o seguinte: bênção e maldição acompanhavam aqueles que obedeciam e aqueles que não obedeciam. Quando eles fizeram tudo como Deus tinha falado, quando eles fizeram com as próprias mãos, construir o templo, construir o tabernáculo, quando eles deixaram tudo prontinho, diz a Bíblia que no 8º dia, Araão ficou maravilhado e ofereceu sacrifício a Deus. A presença de Deus era tão grande, que eles se alegravam muito. E ali eles estavam oferecendo sacrifícios para o pecado, sacrifícios pacíficos, ofertas de manjares, isso representa aquilo que sobeja na nossa vida, holocaustos oferecidos, porque eles foram escolhidos como povo de propriedade exclusiva de Deus.
Primeiro o sacrifício veio para Arão, e seus filhos, é claro, mas também o sacrifício veio para o povo. E é interessante que quando você está lendo, eu só quero dar passar rapidamente, a Bíblia fala sobre diferentes tipos de sacrifícios. É importante a gente estar vendo. Existem sacrifícios que são chamados de sacrifícios pacíficos, mas existe sacrifício que é por ignorância, ignorância do sacerdote, ignorância da congregação em geral, ignorância do príncipe, ignorância daquela pessoa, um único indivíduo, então seria qualquer pessoa, ignorância e sacrifícios por pecados ocultos, aí já não mais somente de ignorância. Tinha até sacrifício por sacrilégios. Tudo era representado. Quer fosse por ignorância ou intencional. Eu queria que você agora se visse com aquelas roupas antigas, estando ali em volta do templo. Agora eu já estou falando o templo pronto, e você vendo uma pessoa saindo, trazendo amarrado uma ovelhinha na mão, e passando com aquela ovelha, até chegar diante do sacerdote, entregar aquela ovelha para o sacerdote, para que ele olhasse e visse se havia algum defeito na ovelha. Não tendo, ela era aceita e ela era imolada. Qual a cena que eu falei? Aquela pessoa passava diante de todo mundo. Muitas vezes eles vinham de outras cidades e eles tinham que trazer aquele animal para ser sacrificado. E todo mundo que estava olhando sabia, esse é um pecador. Olha lá, ele já está indo para pagar o seu pecado. E é interessante que a nossa tendência é ocultar o que nós fazemos de errado. Mas ali era tão claro, todo mundo sabia, ele está levando aquele animal, está trazendo à luz aquilo. Ninguém precisava saber qual era o tipo de pecado. Às vezes pelo animal até se sabia. Mas olha que interessante, era público, era exposto. E aquela cena prefigurava o inocente morrendo pelo pecador. O que a ovelhinha tinha a ver com isso? Eu me lembro, algum tempo atrás, eu fui buscar os netos na natação, e aí eu sempre faço um cultinho, ou parada, ou no meio da atividade. Eu quero sempre trazer algum ensinamento, e eu comecei a falar sobre o pecado, e aí eu falei sobre a ovelhinha. Para que eu fui falar da ovelhinha que ia morrer? Vovó, mas não pode, não é justo, vovó. Que a ovelhinha tinha que morrer por causa do outro? Foi um tempo bom de conversa. E eles acabaram entendendo que aquilo era prefigurado. O inocente, o que não tinha nada a ver com a história, estava morrendo pelo pecado do outro. Assim também é o nosso caso com Jesus. O inocente, o santo, aquele que não teve pecado, se fez pecado e tomou o teu e o meu lugar. Mas aí vem a passagem que Deus me pôs na cabeça, e eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Levítico, e nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa passagem. Levítico capítulo 10. A partir do versículo 1, de 1 a 7. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. Eles eram levitas. E puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Para só um pouquinho. Vocês se lembram que antes, quando eles estavam no deserto, Moisés sobe para ir ficar diante de Deus 40 dias, o povo começa a achar que Moisés tinha sumido, e eles chegam para Arão, que é irmão de Moisés,
e fala assim, olha, não sei o que aconteceu com ele, faça deuses que vão adiante de nós. Arão pegou todo o ouro, todo o que tinha deles, e fez o quê? Um bezerro. É interessante que naquela hora ele não morreu. Naquela hora não houve consequência. Guarda a pergunta no teu coração. Por que naquela hora Arão não morreu? Aí nós estamos agora no porém, Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael, a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes, chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazer e Itamar, não desgrenheis os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Qual a diferença? Arão fez uma coisa tão séria, fazendo uma imagem, criando um Deus falso. E agora, os filhos dele estão ali para celebrar, e diz a Bíblia que eles trouxeram um fogo estranho. Naquela época de Arão, os mandamentos não tinham sido dados. Moisés estava lá ainda para receber as tábuas, agora não mais. Agora eles já sabiam o que podia e não podia, o que era certo e errado, o que eles deveriam ou não fazer. Muda a história. Eles sabiam, eles conheciam a regra e eles resolveram desobedecer. Diz a Bíblia que saiu fogo do Senhor e os consumiu. Eles morreram imediatamente. É interessante que um pouco antes, vocês leram, eu falei para vocês, no dia 8º, eles estavam tão grandes, tão alegres, quando você lê Levítico capítulo 9, versículo 22 a 24, olha o que diz a Bíblia, que o próprio Senhor apareceu diante do povo para consumir aqueles sacrifícios, aqueles holocaustos que eles tinham feito e oferecido a Deus, tanta era a gratidão deles. Olha o que está escrito na palavra. Depois, Arão levantou as mãos para o fogo e o abençoou. E desceu, havendo feito a oferta pelo pecado, o holocausto, a oferta pacífica. Então, entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto, a gordura sobre o altar. O que, vendo o povo, jubilou-se, prostrou-se sobre o rosto. Era momento de alegria. Então, agora nós temos duas situações. Uma, Deus mandando um fogo para consumir os sacrifícios, mostrando, eu estou tão presente no meio de vocês, que vocês vão ver esse fogo consumindo o sacrifício. Mas agora nós temos uma outra situação, uma situação de exortação, do ensinamento prático. Nós estamos numa situação que agora nenhuma transgressão contra o que eles fizessem contra Deus, que Deus não tivesse falado, não deixaria de ser agora executada. Aí você pode perguntar, no que é que eles erraram? Bom, estudiosos falam sobre 3 possibilidades. Primeiro, que o fogo que eles acenderam não havia sido retirado do altar. Era o seguinte, a primeira vez o fogo foi aceso, a partir daí esse fogo era mantido. Toda vez ele era mantido. Então, quando eles queriam recomeçar, eles pegavam daquele fogo inicial e aí eles continuavam a perpetuação. A segunda possibilidade que eles falam, por isso que é chamado de fogo estranho, é sobre o incenso, que o incenso não havia sido preparado da maneira correta. E diz a Bíblia que eles não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele.
A terceira possibilidade que os estudiosos falam é que, na verdade, ele não foi oferecido na hora certa. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo capítulo 30, versículo 7 em diante. Arão queimará sobre ele o incenso aromático, cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. De manhã e à tarde haveria aquela oferta a Deus, eles queimando. Mas o que a Bíblia fala, na verdade, querido, é que foi oferecido o quê? Fogo estranho. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós temos aqui um ensinamento que fogo podia ser tanto um sinal de aprovação de Deus, mas ele também era um sinal da execução do juízo de Deus. E, queridos, quando isso começou a vir no meu coração, eu fiquei extremamente preocupada com essa passagem. Nós estamos numa época que nós estamos buscando a santidade. Nós sabemos que Jesus está voltando. Nós estamos buscando esse derramar do Espírito Santo que vai ser para os últimos dias. A palavra de Deus diz isso. E aí você vai falar, mas o que tem isso a ver com o Espírito Santo, essa campanha que nós estamos fazendo? Tudo, porque essa passagem é uma passagem que nos alerta. Como é que eu e você estamos fazendo, cumprindo, buscando as coisas lá do alto? Como é que eu e você estamos lidando com o nosso ministério, com os dons que Deus colocou na nossa mão para executar? Nós estamos enterrando o talento, nós estamos vivendo para Deus. Como é que tem sido? Sabe, nós não vamos ser, Deus não olha para nós pelo nosso carro, pela nossa veste, se tem marca ou não tem. Deus olha para nós para ver se nós estamos obedecendo ou não. É simples assim. Ele continua sendo santo e ele continua dizendo que eu e você temos que ser santo. Continua dizendo que nós somos uma raça eleita, que nós somos sacerdócio real. Ele continua dizendo, vocês são povo de propriedade exclusiva minha. É o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que eu e você vivemos para louvor da glória de Deus. É isso que a Bíblia diz. Mas olha o que a mídia tem falado e tem visto dos crentes. Olha como o nome de Deus está sendo colocado no meio de gente corrupta, no meio de gente ladrona que só se preocupa com dinheiro. É isso que o pessoal fala. É por isso que nós temos que nos preocupar como eu e você estamos andando no meio deste mundo, como nós estamos sendo sal e luz para aqueles que estão indo para o inferno, estão nas trevas, como nós vamos poder mostrar um Deus santo no céu que faz diferença daqueles que são para aqueles que não são. Nós já alcançamos a misericórdia, mas muitos precisam ser resgatados. Aí você vai dizer, bom, mas hoje não tem mais levitas, sacerdotes ou sumos sacerdotes. Verdade. Não tem, porque hoje, eu e você, somos todos sacerdotes reais. Não precisa mais daquela regra, daquela norma, você é levita, você é sacerdote, você é sumo sacerdote. Todos somos. E olha que coisa interessante. Por causa do amor dele, esse amor te atraiu e me atraiu. Esse amor te perdoou e me perdoou. Por causa deste amor, ele nos predestinou a um caminho traçado para a tua vida e para a minha vida. Sede santo, porque eu sou santo. A imagem de Jesus é uma imagem de um homem. Jesus foi 100% Deus, 100% homem. Mas ele continua sendo o nosso exemplo, a nossa meta. Você não tem que querer ser igual. Numa época havia a Valnice, a gente brincava as Valnicetes. Você não precisa ser igual aquele pastor que todo mundo prega. Você não precisa, você só precisa olhar para Jesus. E fazer e ser como ele é. É simples assim, é a única coisa. Aí, enquanto eu estava pensando nisso, o temor que vinha sobre a minha vida era o seguinte: Senhor, todos nós precisamos desse temor.
Não é um medo negativo, mas é um medo assim, eu quero a minha vida no altar de Deus, eu quero poder testemunhar, falar desse amor, e nós precisamos então lembrar que eu e você precisamos ter temor para subir num púlpito, para falar a palavra de Deus. Nós precisamos ter temor para subir, para vir aqui cantar, temor para poder pregar, para poder tocar, temor para andar onde nós estivermos, alguém olhando ou não, temor. Por quê? Porque você está representando a esse Deus. Você entende que você é o representante legal desse Deus. Ele te deu essa autoridade. A palavra de Deus disse que eu e você fomos chamados, escolhidos, para ser esse sal e essa luz. Então, quando eu e você começamos a ver com determinados comportamentos, determinadas palavras, me gera na minha alma um temor muito grande, porque nós temos que ter temor pelo nosso linguajar, nós temos que ter temor pela maneira de falar, palavrão, mentira, sabe, querido, naquilo que nós temos visto e ouvido. Eu acho tão interessante o que Deus fala sobre mentira. Não existe mentira branca. Ou se você falar uma coisa, cumpra. Tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Não existe meia verdade. Não existe, porque a Bíblia diz que quem é teu pai é o Deus Todo-Poderoso. Quando você mente, quando eu minto, eu não estou acusando ninguém, eu estou falando o que diz a palavra, nós estamos dizendo que o nosso pai é o diabo. Uau! Misericórdia! Aí você vai chegar e falar, Raquel, graças a Deus que nós não estamos mais na época do Velho Testamento. Agora nós vivemos no tempo da graça. Não tem mais nada disso, não tem olho por olho, não tem pode ou não pode, não tem não toque, não manuseie. Tudo certo, é verdade. Não há nenhuma possibilidade, nenhum pecado que com o sacrifício de Jesus na cruz não possa ter sido resolvido com aquela morte de cruz. Um único sacrifício, uma vez por todas, ele pagou o pecado. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 26b. Porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, cai por terra reencarnação. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Ah, mas isso é o que a Bíblia diz. Mas se você pegar o livro de Allan Kardec, ele é baseado na Bíblia. Ele escolheu o que ele quer tirar e aquilo que ele acha que está certo e aquilo que ele está errado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Mas Deus amou ao mundo. E aqui ele está dizendo que ele vai retirar os pecados de muitos, claro. Ele amou o mundo, mas nem todos receberam ou querem aceitar aquilo que ele fez. Então ele continua, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aleluia! Aleluia! Aí você vai falar, que bom, Raquel. No Velho Testamento está acabado, não precisa mais. Quando você começa a ler o Novo Testamento, e aí você vê que Jesus sobe aos céus, e ele envia o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Diz a Bíblia que aqueles homens ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a ter uma vida exemplar, começaram a ter comunhão, eles oravam, eles partiam um pão, era uma nova maneira de viver, uma nova etapa. Os corações deles estavam puros e eles pulsavam por esse Deus puro.
E aí você chega em Atos capítulo 4, versículo 33, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos havia abundante graça. Não havia necessidade. Quem tinha bem vendia os seus bens para poder suprir a necessidade, a escassez, a falta de alimento do outro. É assim que a Bíblia diz. Vida de comunhão, vida em adoração, vida de oração, tudo isso acontecia. Teve um homem chamado Barnabé, que ele tinha um campo, ele vai lá, vende e ele entrega para os discípulos, para os apóstolos, ele entrega todo aquele dinheiro e fala: pronto, usa como vocês quiserem para suprir as necessidades. Maravilha. Aí chega um homem chamado Ananias e a sua mulher. E diz a Bíblia, eu estou falando no Novo Testamento, que eles também venderam uma propriedade. E eles venderam, mas eles não entregaram tudo, o valor total dela, completo. E eu acho interessante que às vezes a gente pensa assim, né? Bom, ninguém vai perceber o que eu estou fazendo, ninguém vai saber sobre nada disso. Quem que vai saber o valor? Gente, Deus é tão lindo que Deus dá a Pedro uma palavra de conhecimento. E Pedro chega, mas é tão louco isso, Pedro chega e fala: Ananias, quem foi que te induziu a isso? O terreno era seu, o valor era seu, você podia chegar para nós, vender, ficar com uma parte da outra, nós não estamos te pedindo nada. Eu estou parafraseando. Agora você chega e fala que você está colocando todo esse dinheiro, que foi por este valor total. Você não está mentindo a homem, você está mentindo a Deus. E o que a Bíblia diz? Ele caiu morto naquele momento. Uau! Aí eu fico maravilhada, porque olha como Deus é lindo. Ele combinou marido, com a esposa. E aí, o que conta a Bíblia? Que quando a esposa, Safira, chega, ele também chega e pergunta para ela: vocês venderam o valor total desse terreno, dessa terra, por X? E ela fala: sim, por X. Deus estava dando oportunidade para ela de não mentir, como o marido havia mentido. E aí, então, ele fala: olha, está chegando aí o pessoal que acabou de levar o corpo do seu marido, porque ele morreu. Imediatamente ela cai e expira. Sabe, crianças, quando nós começamos a buscar o Espírito Santo de Deus, a gente pensa assim num tempo de poder, de comunhão, num tempo onde nós vamos ver os sinais, né? A Bíblia diz: esses sinais vão de seguir aqueles que creem. A gente pensa: que maravilha vai ser, Deus pode me usar até para ressuscitar morto. Mas nós esquecemos do tempo, da qualidade que nós precisamos ter agora diante de Deus. Deus sabia da intenção do coração deles. Quando você está lendo a palavra de Deus, olha que coisa linda, está no Salmo 5, versículo 6. Tu destrói os que proferem mentiras. Deus sabia a intenção do coração daqueles homens, dos dois. Roubar, mentir para Deus. Às vezes a gente pensa que a gente só está roubando a Deus em dízimo e oferta. Você pode tem pessoas que estão roubando de Deus a glória. Homens que sobem no púlpito e começam a falar como se eles fossem alguma coisa. Como se eles fossem o poder ambulante de Deus. Se neles houvesse alguma coisa. Você entende isso? Que também isso é um roubo. A Bíblia está dizendo que nós temos que buscar esse tempo. Jesus está voltando, queridos, é muito rápido. Para onde você olha, só má notícia, só coisa acontecendo para mostrar. Jesus está voltando. Mas para Ele voltar vai ter esse derramar do Espírito. E quando esse derramar chegar, Deus está procurando homens e mulheres que estejam dizendo: estou aqui, ó. Me usa para louvor da tua glória. Mas homens e mulheres que querem pagar um preço dizendo não para o pecado, não para a minha carne, não para a minha vontade, não do jeito que eu quero. Eu quero obedecer o que está escrito e não o que eu acho que deve ser.
Foi por isso que eu comecei falando no livro de Levítico, porque aquilo lá era a maneira como Deus queria que fosse feito, como Deus queria que fosse adorado, é dessa maneira. É muito simples. A pergunta é, você obedece ou você não obedece? É simples assim. Não tem mais nada. Não tem nada diferente. No caso de Ananias e Safira, havia uma hipocrisia. Eu, hipócrita, misericórdia. Não é assim? Hipocrisia. Parecer aquilo que não é. Tentar mostrar para os outros uma coisa que você não tem. E Raquel, por que você está falando tudo isso agora? Porque Deus abomina uma falsa aparência, uma falsa religiosidade. Deus abomina ser sepulcro caiado. Vocês sabem o que quer dizer isso? Existem túmulos que são verdadeiras obras de arte, são lindos. Você vai falar, eu nunca fiquei passeando em cemitério para ver túmulo. Eu não estou nem te fazendo esse convite. Mas existem que são verdadeiros primores, lindos, bonitos, por fora. O que tem dentro de um sepulcro? Osso, gente morta. Só isso. Então, por fora, bela viola, por dentro só tem osso, não tem mais nada. E aí, se nós ficarmos pensando sobre isso, ou eu sou, ou eu não sou. Muito simples. A Bíblia diz que ou eu sou quente, não falei crente, eu falei quente, ou eu sou frio. Porque o morno, ele vomita da boca dele. Se você e eu não temos, nós temos que ser humilde o suficiente para buscar. Você concorda? Se eu ainda não tenho tudo aquilo que eu sei que Ele quer, eu não estou falando do que o seu marido quer que você seja, nem esposo o que você quer que seu marido seja. Você não está fazendo ninguém a sua imagem e semelhança, nós vamos ser a imagem dele. Então eu e você precisamos ser humildes o suficiente para falar, eu não consigo. Eu não consigo levantar para orar, eu não consigo fechar minha boca, eu falo mais do que eu devo, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de falar, nós precisamos ser humildes. E se você tem fé, nós precisamos também ser humildes para depender dEle e reconhecer que tudo vem dEle e tudo volta para Ele. É assim que está a palavra de Deus. Porque eu e você não estamos enganando homens. Eu posso entrar por aquela porta, cada um de vocês, a paz do Senhor. Tudo bem, maravilha, glória a Deus. Sepulcro caiado. Às vezes nem salvos somos. É assim que nós temos que entender, nós não estamos enganando homens, nós estamos aqui para buscar esse novo tempo, novo mover do Espírito, mas eu e você precisamos ter essa sede, essa vontade, essa fome, porque vai chegar um momento que tudo isso virá à tona. O que as pessoas estão falando de você? O que as pessoas têm falado eu não estou falando de fofoca, hein? Estou falando de caráter, porque falar, todo mundo fala. Falavam de Jesus, mas esse daí não é o beberrão, não é aquele comilão? Eles falavam, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo o que está na palavra de Deus. Que eu e você podemos chegar diante de Deus e Ele falar, vinde bendito do meu Pai, os que estiverem à direita. E não é por causa do teu e meu mérito, é porque um dia nós falamos, Jesus, eu sei que eu não consigo pagar o meu pecado. Mas eu aceito o teu sacrifício na cruz por mim. E cada vez que eu e você pecamos, vamos dar nomes aos bois. Vamos dar nome aos nossos pecados. Vamos falar, eu errei. Você entende isso? Que é isso que tem que passar por esse mover. É isso que eu e você precisamos. Porque senão, diante dele, vai ter o lado esquerdo. E o lado esquerdo, eu não estou falando de partido político, eu estou falando de um trono branco, onde um Deus santo vai chegar para nós. E quem tiver do lado esquerdo, misericórdia.
Nosso papel como pastores, nós estamos na casa de Deus querendo falar, ensinar, mas gente, nós tememos e trememos, porque antes de ensinar você, nós temos que olhar para a nossa própria vida. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, perder o meu familiar? Você entende isso? Nós somos ovelhas como vocês. Isso que está aqui escrito tem que passar primeiro pela minha vida, para depois eu poder falar com vocês. É isso que a palavra de Deus ensina. Sabe, queridos, nós precisamos orar a Deus e pedir: Senhor, nos livra da gente fazer a tua morte na cruz como um circo, uma palhaçada, como algo sem valor, brincando com as coisas, rindo da palavra de Deus, rindo das coisas santas. Simples assim. Ou se obedece, ou se não se obedece. E aí chega a parte nossa. Moisés, você pode vir? Uma coisa é o que você vem fazer no domingo aqui, você ouve e você sai com aquilo. Muitos saem criticando, essa mulher só sobe para dar tupiche. Eu já falei para Deus, por que toda vez que eu vou orar só me vem, eu já perguntei. Podia ser assim, prosperidade, muito bom. Mas não é. Tem essa parte. Tem a parte de Deus abençoando, de Deus trazendo o galardão. Mas nós estamos buscando um tempo especial. Então nós precisamos buscar Deus, para servir esse Deus de uma maneira diferente de tudo o que você já fez, mesmo que você seja íntegro, até hoje. Dizendo, eu quero mais. Eu quero diferença, Pai. Eu quero caminhar de uma maneira diferente. Sabe quando você está lendo o livro de Apocalipse e você chega naquela carta que ele escreve para os Efésios e ele fala assim, olha, do pecado deles: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Aquele amor onde você, apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus, por onde você passava, se olhava uma pessoa e falava: Deus, me dá graça de eu falar para ele. Você já levantou pedindo para Deus: Senhor, cada um que o Senhor trouxer do meu lado, que eu tenha possibilidade de falar do teu amor. E se eu não puder falar, que eu tenha, com a minha maneira de ser, com o meu gesto de amor, com a minha maneira de falar, com a minha doçura, que eu possa mostrar que o Senhor habita em mim, que o Senhor já fez diferença na minha vida. É assim que eu tenho que orar. Há um padrão muito alto, muito elevado, mas Ele escolheu, Ele já falou o que Ele gosta e o que Ele não gosta, o que Ele quer, o que Ele não quer. Não adianta você falar: isso eu aceito, isso eu não aceito, eu concordo. Não, mas não é bem assim. Está escrito. Está escrito. Eu peguei 2 pontos diferentes, eu peguei no Velho Testamento, mas eu peguei um caso do Novo. E se hoje em dia há um simples pecado, fosse como aconteceu na época de Ananias e Safira, não tinha mais igreja. Não teria mais igreja. Todos nós precisamos mudar em alguma coisa. Você entende que eu não estou te acusando? Eu não sei em que área o Espírito Santo está falando na tua vida. Eu não sei o que Ele quer que você mude. Eu não sei qual é o trabalhar dele, em que grau de fé, em que etapa da tua vida de comunhão com Deus você está. Eu não sei. Eu vou dar conta da minha vida. Eu não vou dar conta nem da vida do Caio. Diante de Deus, por isso que a Bíblia diz: a porta é estreita. A porta é estreita, sabe por quê? Só passa um de cada vez. É individual. Não é fácil. Não é fácil. É tão mais fácil você, para agradar a pessoa, bater no ombrinho dela e falar: tudo bem, e não está nada bem. Não, eu vou fazer e não fazer. Você entende como é mais fácil? Eu não posso, para esse final de tempos, como pastora, subir aqui sem alertar a igreja, para que no dia seguinte, minha oração é que a porta não abra.
ninguém, no dia seguinte ao arrebatamento, venha para cá, porque nós já vamos estar lá. Mas a gente tem que falar, nós temos que mostrar. Quando você está lendo essa passagem, e ele fala, Deus está falando para os Efésios, ele fala, abandonaste o primeiro amor. Talvez seja esse o erro. Você começou tão bem na igreja, aquilo era tão tremendo, era tão maravilhoso, e depois foi acostumando, está tudo bem, está tudo certo. Eu vou para a casa de Deus, vou para o culto, vou encontrar com fulano. Nossa, meu filho marcou uma... A gente vai mudando. Antes a gente vinha por prazer, por adoração. Vou lá, vou cantar, vou orar, vou adorar. Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude. Nessa mesma passagem ele fala, lembra-te de onde caíste. Lembra-te. Lembra-te. Arrepende e volta às tuas primeiras obras. Oh, Pai amado e querido, oh, Pai amado e querido, hoje nós somos sacerdotes reais. Todos nós devemos conhecer as suas palavras, Pai, para não pecar contra Ti. Como está escrito no Salmo 119, guardo no meu coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. O Senhor já deixou escrito. Basta eu ler, Senhor. Basta eu tirar por dia 10, 15 minutos, Pai. Basta eu ler. Senhor, me livra de criar minha própria Bíblia, de fazer segundo a inclinação da minha carne, da minha vontade. Aquilo que eu acho que é certo, que é errado, aquilo que eu acho que vai ser bom para mim. Me ensina, Senhor, nas pequenas coisas, a depender do Senhor e perguntar, o que o Senhor quer que eu te faça? Senhor, eu devo viajar ou não? O Senhor quer que eu compre isso ou não? O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso dono, nosso Pai. Há um padrão. Há um padrão. Eu sei, Senhor, que o Senhor é bom, eu sei que Deus é amor, eu sei que a sua misericórdia dura para sempre. Mas isso não impede as outras características de quem Tu és. Um Deus santo, um Deus justo. E muitas vezes a gente até usa essa expressão, não, mas Deus é amor. Ele me entende. Ele sabe por que eu não sou fiel. Tem misericórdia, Senhor. Perdoa-nos. Senhor, traz a nossa consciência, Pai. Traz a nossa consciência, nosso erro, nosso pecado, nosso egoísmo. Traz a nossa consciência, Senhor. Aquilo que vai te agradar. Teus olhos estão sobre a terra, sobre bons e sobre maus, sobre justos e sobre injustos. Que a gente possa ser encontrado ao Teu lado direito, naquele dia, ouvindo da Tua voz, da Tua boca, muito bom, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Oh, Papai, se nós tão somente pensarmos em quem nós éramos, e que o Senhor olha por nós, olha para nós, e fala, eu sei o que eu tenho pensado sobre você, você nem sabe o que eu vou fazer contigo. Vai ser uma mudança tão grande, tão radical, que as pessoas vão falar, o que aconteceu com esse homem? O que houve com essa mulher? Foi amor, foi resgate, foi a salvação que nos alcançou. Foi o sentimento de saber, Senhor, que nós jamais conseguiríamos, como aquele rico que foi falado aqui. Aquele homem tinha tudo, ele era rico e ele fazia tudo que estava escrito.
Ele só não sabia, Pai, que o coração dele estava no dinheiro. E Jesus precisou trazer à tona quem era o Deus que ele servia. Idolatria. A tristeza dele foi porque ele era um religioso. Ele achava que fazendo tudo certo, tudo bom, ele estaria alcançando a salvação. Mas o Senhor o amou e expôs, mostrou qual era o pecado dele. Senhor, isso não quer dizer que o Senhor não quer abençoar, que o Senhor não quer trazer sobre teu povo bênçãos, fartura, prosperidade, riqueza. O Senhor quer. A pergunta é, para que o Senhor nos dá isso? Para que o Senhor quer isso? Nós vamos estar querendo o carro do ano, a roupa da moda, e nós podemos ter isso também. Mas aonde está o teu coração? Ali é a fonte da tua vida, das tuas decisões. Oh, xerecatalamas. Sabe, querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Aí onde você está? Quem de nós, que é nesse tempo, nesse final de tempo, nesses últimos tempos, quem de nós quer andar realmente segundo o padrão de Deus? Quem de nós? Eu não estou querendo que você olhe para ninguém, não vou pedir para ninguém vir à frente, mas eu vou pedir para você no teu lugar ficar em pé, porque você vai estar dizendo diante de Deus, dos anjos de Deus, eu quero. E você vai estar dizendo também a Satanás, eu vou fazer a diferença, eu vou ser o que Deus planejou para a minha vida. Eu quero uma mudança na minha vida. É agora. Quem quer andar segundo o padrão dele? Já está escrito, tá? Não é o que eu falo, não, está escrito, ele tem um padrão. Essa foto é ele que está tirando. É você com Deus. Você não precisa prometer nada para homens. Senão vai ser outra vez religiosidade. Paizinho, o Senhor está vendo que eu tenho visto tanta mudança nessas vidas, Pai. Eu tenho me alegrado tanto, Senhor, quando eu vejo, Pai, o caminhar de muitas e muitas delas, que mesmo caindo, se levantam e falam, mas eu vou seguir, eu vou prosseguir, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para aquilo que Deus me chamou, eu quero fazer a diferença. Pai amado, cada um que está em pé, Pai, eu quero orar para que o teu Espírito de uma maneira diferente venha encher esses corações, trazendo sede e fome de ti mesmo em primeiro lugar, Pai. Mas acima de tudo, Pai, enchendo de amor, para que por onde eles passarem, eles olhem as pessoas que estão em volta e comecem a orar, a pedir para Deus mudar, a pedir para Deus fazer a diferença, para pedir que quando o Senhor, aquela trombeta soar, Pai, o Senhor vai não apenas nos levar, mas aqueles que foram comprados pelo teu sangue através das nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Nós queremos fazer diferença, Pai. Senhor, o que Tu queres? O Senhor olha para nós e o Senhor fala, eu sei como você está, mas eu te amo mesmo assim. Irmãos, olhem para mim. Vocês sabem que nós tivemos bazar essa semana. E eu tenho que agradecer muito a essas ovelhas lindas que trabalharam. Foi benção. Mas aconteceu um evento, uma coisa, que aquilo está dentro de mim até agora, e eu estou orando por ela. Estou sentada no caixa, vem uma moça, inteirinha tatuada aqui.
eu jamais falaria para alguém alguma coisa sobre isso. Mas ela estava acertando, eu olhei para ela e falei assim, doeu? E ela virou e falou assim, muito. E aí, como eu estava na igreja, escuta a frase, deu uma infecção. Eu não me preocupei porque ela estava querendo achar que ela fez uma desobediência a Deus e por isso que veio uma punição. Ela acabou de pagar. E eu virei para ela e falei, Ele te ama, viu? Ele ainda te ama. Aí a moça saiu, tinha uma pessoa do lado e perguntou assim, mas é pecado? Não é pecado fazer tatuagem? A Bíblia tem uma passagem que diz para a gente não pôr nenhuma marca no nosso corpo. A nossa marca é a marca de Cristo. Mas eu falei para ela o seguinte, nós não estamos falando de pecado, nós estamos falando de amor. Ela saiu e agora se acha indigna de voltar para a casa de Deus, porque ela é tatuada. Vocês estão entendendo como às vezes o diabo nos escraviza e nos mantém longe de Deus, amarrando a gente num pecado? Como se isso Deus não pudesse ter perdoado lá naquela cruz? Eu não sei qual é o teu. É de estimação? É recorrente, você cai toda hora? Eu não sei. De uma coisa eu sei. O nosso Deus é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. Não há nada que seja grande demais que Ele não possa fazer. Mas Raquel, eu fiz um aborto. Não há nada que Deus não possa te perdoar. Não há nada que Ele não faça para te atrair. Ele cria situações para você chegar até Ele. Não quer dizer que Ele que te deu aquele câncer, que Ele que te fez aquela inflamação. Ele permite que aquilo que já iria acontecer naturalmente na tua vida, seja uma maneira dEle te atrair. Tem um versículo que eu amo muito no Salmo 119. Diz assim, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que eu viesse a conhecer os teus caminhos. Aleluia! Isso nada mais é do que todas as coisas cooperam para o bem. O nosso Deus é aquele que pode usar uma situação ruim e fazer com que ela se transforme em algo positivo, algo que vai mudar a tua vida, algo que vai mudar a tua história, que vai fazer você ver que você não é nada sem Deus, que eu e você precisamos dele. Simples assim. Vamos orar? Oh, glória a teu nome, papai. Tem um exército, pai. Tem um exército nesse lugar. Manaim é o exército de Deus, pai. Tem um exército nesse lugar que está dizendo ao Senhor, eis-me aqui, usa-me para louvor da tua glória. Senhor, nós como pastores, estamos falando, estamos ensinando, estamos exortando, mas Deus nos dá graça, para que nenhum de nós venha cair, pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos ser conhecidos com aqueles que te amam, aqueles que te conhecem, aqueles que te obedecem, aqueles que fazem a diferença. Senhor, o Senhor viu corações, o Senhor viu a mente, pensamentos, o Senhor sabe tudo. Muda a nossa história, do jeito que nós éramos até ontem, já não vale mais, é hoje, é novo tempo, é nova história, é novo dia, Pai, é novo caminhar contigo, Pai, e é em nome de Jesus, é em nome de Jesus que nós abençoamos, é em nome de Jesus que nós te pedimos graça, é em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, renova a fé, renova a esperança, renova o amor, renova, Pai, o nosso desejo de te conhecer mais e mais, renova a nossa saúde, para podermos ser usados
usados pelo Senhor. Renova a nossa disponibilidade, Pai. Eis-nos aqui, usa-nos para louvor da Tua graça, da Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês. E quando você der o próximo passo, você vai lembrar disso. Não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Amém? Amém? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Vão na paz. Deus os abençoe. Aleluia.